Olá, amiguinhos. Que olham? O que admiram? Linda a igreja. Simples. Falar a verdade, assim. Ela é simples. Agora é um simples belo. Walter, você como um futuro clérigo, sei que você já estudou muito, que você é historiador. Me diga qual o estilo dessa igreja? O estilo dessa igreja, segundo o padre Carlos Cotar, que foi um grande arquiteto, padre nosso da nossa diocese, que inclusive foi quem projetou a grande reforma da igreja de Monteiro. Né? Não, a construção da nova matriz. A Catedral de Petrolina, Pesqueira, a igreja de Guaraci, Solidão e por aí foi. Segundo o padre Carlos, ela tem um estilo muito simples. Ela é muito simples, é formada desse quadrilátero, né, que era muito comum, um arco romano. Ele chega a dizer assim, que ela tem a sua sacristia, tal, o seu sino, mas nada de muita arquitetura, nada muito arquitetônico. Ela seria simples, entre aspas, de arquitetura. Na verdade, ela é vamos dizer assim, aquele colonial, né, aquela arte colonial. Um estilo colonial, mas para a época ele ressalta o quê? No livro de tombo da diocese ele ressalta que as grandes casas dos fazendeiros, dos coronéis, eram taipa. Na maior parte das casas eram taipa. E uma igreja dessa se levantar aqui em pleno sertão, num lugar onde não existia o vilarejo, porque é a primeira, assim, que começa o vilarejo com a igreja. Se levantar uma igreja que tem 1 metro de parede de largura de pedra, é uma coisa assim, fora do comum. Então ele ressalta isso. Pra época, a gente tem que sempre se posicionar na época. A gente tem que se colocar na época. Então o padre Carlos ressaltou isso assim, com uma grandeza muito, como é que eu posso dizer? Assim, uma observação, ele sendo um padre francês, vindo para o Brasil, missionário e tudo mais, ele ressalta isso com um olhar de quem estudou a coisa, de quem viveu fora daqui, né? Vejam só, a igreja, no que a gente tem aqui, ela nunca mudou a estrutura por fora, sempre foi a mesma estrutura, não perdeu nada de características. Isso é muito bom, isso é muito bom. Padre Carlos ressalta o quê? Que, segundo quando ele chegou aqui em 1910, existiam alicerces laterais, ou seja, essa igreja deveria ter sido maior, assim como a catedral quando ele chegou lá. Ou projetada, né? Era projetada para ser maior, porém não se terminou, não se sabe por quê. Vejam só, a igreja Nossa Senhora da Conceição chegou aqui por volta do ano de 1812. A imagem do Bom Jesus, que está lá no alto, nós vamos chegar próximo, chegou aqui em 1810. A igreja é começada a construir em 1820. A fazenda estava em pleno vigor, tem a questão da história da Leonor, que a gente pode contar depois, né, que ele veio do Piauí. Porém, quando se começou a construir, o Barbosa já tinha sua certa idade e ele morre no ano de 34. A igreja é terminada em 1837. Ele nem viu Ele nem viu o término. Estava na altura das janelas, porque ela é circundada de janelas. Então, na altura das janelas estava quando ele morreu em 34. João da Luz, o antigo dono da fazenda Carnaíba, foi quem ajudou a dona Leonor a terminar de construir. Será que era assim a torre? Não sabemos. Se fosse pelo gosto do Barbosa, né, que o homem sempre dominava o projeto, né, a gente não sabe como ia terminar. Mas vejam, o estilo. Eu gosto muito da questão do 3, né? 3 portas, 3 janelas. Por quê? A Trindade. A Trindade. A Trindade, sempre a Trindade. Tem portas laterais, né? Sempre se entrava por uma, saía pelas laterais. Ali a gente tem um sol ao redor, um sol em um círculo ao redor do ano de 1851. Sim, ou seja, esse 1851, acredito eu, nas minhas pesquisas e com alguns relatos, que o Frei Caetano de Messina passou por aqui nas suas reformas. E onde ele passava, ele registrava o ano que passou. Só que a gente não encontrou nada de registro. Mas o registro que a igreja terminou em 1837 nós temos, certo? Então não é o ano de término da igreja como muitos acreditam. E até eu já acreditei certas vezes. Mas vejam, tem um círculo. Um círculo não tem começo e não tem fim. Lembrem-se disso. É verdade. É como uma aliança de quem casa. Não tem começo, não tem fim. E tem um sol. Ou seja, qual é esse sol? É o sol da justiça? É o próprio Cristo que circunda isso tudo. Eu já tentei fazer várias leituras. Já me sentei várias vezes aqui a observar. Vejam que tem divisão, né? Esse arco que tem ali, o divino e o humano, que está acima e o que está abaixo. As 12 pontos de luz, que são os 12 apóstolos, o Cristo ao meio e Maria sempre aos pés da cruz. Maria sempre aos pés do Filho. E os 2 ladrões que estão nas 2 pontas. Rapaz, tu tá vendo Ou tudo seja, isso aí? Tá vendo? É o Calvário. Sim. É um Calvário onde Cristo está com Maria, os seus apóstolos
aqui os 2 ladrões. na Inclusive, Judas está apagado. É. Gostei. Tá vendo, Diego? Linda Tá a vendo que nós explicação. não tinha Não. visto nada. Essa é a frente da igreja, né? Isso. É o que está de frente, que nunca mudou. Por exemplo, a da Engazeira é da mesma data, mas a Engazeira caiu à frente, foi reconstruída uma torre muito pequena que não é proporcional para o resto da igreja. É bonita, mas não é proporcional. Nas laterais, se Diego... Vê ali as pontas de pedra, né? Vejam, as pontas de pedra, elas não são para dizer que foi feita de pedra, Não, são amarrações. para continuação das paredes. Com certeza verdade. iam se fazer Que aqueles iriam existir aquelas ali. corredores laterais, né? Certo? Entendi. Então era para continuação das paredes. A gente não deixa sempre amarrar. Pode, ô Walter, deixa eu lhe dar aqui um adentro, que nem a gente diz. Sim. Esse estilo do centro aqui da igreja, ele é muito característico das igrejas do sertão. Principalmente aqui na Paraíba, a gente observa muito o centro das igrejas com esse modelo aqui. A própria Catedral de Nossa Senhora das Neves em João Pessoa, ela tem esse estilo aqui no centro. Sim. E 2 torres laterais. Então acho que eles pensavam em subir 2 torres laterais aqui e 2 corredores. Não é? Mas Pode é ser. interessante o que Não é? ele falou, né, das amarrações ali, né? E outra coisa, a igreja da Colônia, que é uma das mais antigas que existem aqui, Ela é no que mesmo é de estilo. uma fazenda Colônia, não existe mais nada, só a igreja É, lá e de... alguma parte da fazenda, ela tem o mesmo estilo, ela parece muito com essa. E dizem alguns historiadores que a Engazeira tem a mesma frente dessa. Ou seja, era um estilo que parece que era comum para todos. A de Monteiro também parecia muito com essa. Antiga, né, que Só eu não falo. a torre, ela era triangular. Triangular. É. Ela não Então, tinha agora esses eu detalhes, mas era do mesmo detalhe aqui. Eu acredito que com essa explicação, com tanta gente que já passou por essa porta, vamos nós, 202 anos depois, Isso. entrar nela. Eu aprendi uma coisa com o Padre Vevé, que quando a gente vai entrar na igreja, a gente sempre entra pela porta do centro. Sim, é. Nunca pelas laterais. Por quê? Porque aqui é o centro. Sim, só por isso. Uhum. Tá bom. Então, já que é o centro, Por que ele fez esse sinal? não sei, eu sei que eu só faço assim. É, ele se ajoelhou porque Cristo está presente no altar. Então a gente faz um sinal de reverência. Está no Aí é. centro. É. É porque se eu for... E quando a gente chega no altar, se se eu ajoelha. descer, acho que eu não subo mais. Então, aqui dentro da igreja, vejam, primeira coisa, o coro. O coro, ele é original, não tem nada de mudado. É um coro que geralmente era onde ficava o coro, o canto, né? O canto das igrejas. Ele não foi mudado nada, está em maneira original, em perfeito estado, sempre acima da porta. Ali está a pia batismal. A pia batismal que não sabemos a data, mas ela é uma pia histórica. Eu mesmo fui batizado aí, eu acredito que todo o povo daqui foi batizado. Dos fatos históricos, daqui de dentro, o que é que existia aqui que hoje não existe mais e realmente foi histórico? É a grade, o povo chamava Sei. a grade. A mesa da comunhão. Né? Era em Monteiro tinha também, mas tirou. E os livros de óbito antigos do primeiro cemitério, que é este corpo da igreja, sempre vão dizer enterrado abaixo grades. É isso que eu queria saber. Enterrado Se me abaixo conta como grades. é a história. Porque vejam, da grade para lá só o sacerdote andava. Da grade para baixo era o povo. Então, De grades acima, o Só os sacerdote. sacerdotes. De grades abaixo. ou alguém muito, muito importante. Então todos os... Cara, eu via isso nos documentos. E eu Que você comentou comigo e eu não soube explicar. Então todos os sepultados abaixo grades era o povo. Nós estamos sobre túmulos, que não dá para ver, claro, não tem nada marcado, mas a gente sabe que são túmulos. Lá na porta do centro, quando entramos, está João da Luz sepultado. Nossa, mas quando falava tá João da Luz, a gente dizia, nossa, que privilégio, ajuda a terminar da igreja. Não, não era um privilégio. Todos até o ano de 1854 foram sepultados aqui dentro. Abaixo grades. Abaixo grades, abaixo da grade. Ah, Entendeu? Essa foi uma explicação que me deu o professor Aldo Branquinho. com certeza. Então Aldo Branquinho me explicou e eu fui atrás disso. Eu era louco para saber o que significava isso. E aí foi. Os construtores Francisco Barbosa de Sobral e Leonor Francisca de Carvalho são enterrados embaixo do arco. Por quê? Qual leitura que a gente faz com isso? Eles que construíram. Quem são os pilares da igreja? Pedro e Paulo. Quem foram os pilares desta igreja? Francisco e Leonor. Então eles estão lá, acima da grade. Vejam só que beleza. Ele foi sepultado aí sem nem existir a igreja terminada. Muita gente foi sepultada aqui dentro antes de terminar a igreja, lembra, né? Porque isso começou em 1820, 1820 até 37 morreu gente, então foi sepultada aqui dentro.
Certo? Por que se parou de sepultar dentro das igrejas? Pelo mau cheiro que existia em muitas igrejas, principalmente de irmandades, cidades grandes, que se sepultava muito. Então, a Rainha Maria, a louca, né, que chamava louca, é de Portugal, ela disse que se criava muito mau cheiro nas igrejas, e baixou um decreto e proibiu. Aí os cemitérios passam para trás, sempre atrás da igreja, ou dos lados, né? Já vi igrejas em Minas Gerais que são grandes. Até que ano se enterrava nas igrejas? Aqui foi até 1854. É nessa área aí de 54, 56. Mas 54 já foi o primeiro sepultamento lá fora. Então, o primeiro cemitério dessa região foi este. Aqui dentro. Depois, todo esse corpo da igreja. Lá o segundo fora, lá, o terceiro, que é o que foi abençoado em 41, visitamos hoje. E o quarto, que já é o anexo daquele. Por isso que era solo sagrado, né? Porque se você era enterrado em solo sagrado, né? Aí vejam, sempre acima da grades, o sacerdote e aqueles que ajudavam o sacerdote. Abaixo todo o povo. Porém, no vídeo que falamos mais cedo sobre os Perazzo e Pedrosa, lembram das cadeiras dos italianos? Sim! Aqui, ó, fora do corpo, os italianos já estavam mais próximos, entenderam? Mas todo mundo comungava aqui, porque a grade, como o povo chamava, era realmente a mesa de comunhão. Todo mundo comungava ajoelhado e na boca. No Juazeiro tem ainda. Isso. É quase que fosse castas, né? Dentro da igreja, né? Isso. É interessante. Outra coisa, o teto. O teto hoje é um forro, não é o mais bonito, mas ele é todo cruzado de linhas, são linhas inteiriças. Não tem divisória na linha, uma linha do canto a outra. Eu sei como é. Que segura o forro. Aqui esse piso é do tempo do Padre Antônio, ele ficou aqui de 48 a 83. Então foi ele. Mas todo o piso aqui é tijolo, daquele grande. Ladrilho, né? Encaixado, aquele tijolo grande. Então era muito fácil você tirar, sepultar alguém e tampar de novo. O ladrilho. Ah, entendi. O primeiro ladrilho era aquele normal, aquele tijolão. Tijolão. Aquele tijolão grandão. Ah, entendi. Aí era só retirar e enterrar. Segundo o histórico do Padre Celestino de Barros Pereira, aqui é um lugar muito pacato, como ainda é. Amo esse lugar, mas ainda é um lugar muito pacato. Até a chegada da Nossa Senhora dos Remédios, que vocês já explicaram, que foi todo o movimento. Esses altares não existiam, era só o altar central. Por quê? Por que existiam tantos altares na igreja? Já se perguntou, entendeu? Não, mas agora eu quero saber. Por que você provocou? Diga. Tinham igrejas que tinham até 8 altares laterais. 8 altares. Porque todo padre tinha que rezar sua missa. Entende? Não, como é? Antigamente, Fica aqui de frente com os altares. Os padres eram de missa diária. Todo padre tinha que rezar ao menos uma missa por dia. Certo. E lembra da questão do jejum? As missas tinham que ser de manhã. Certo. Então cada padre rezava no altar. Aqui não tinha mais de um padre, então só precisava de um altar. Não precisava de mais de um. Porém, chegou Nossa Senhora dos Remédios. Onde é que vai pôr Nossa Senhora dos Remédios? Vai pôr lá do lado da Nossa Senhora? Não. O padre foi muito inteligente. Vamos construir altares laterais. Esse era de Nossa Senhora dos Remédios e esse era de São Sebastião, somente. Sim, que era o mesmo estilo. Só que esse, em 48, teve um princípio de incêndio por conta das velas e tudo mais. Então, o Monsenhor Antônio de Padua Santos manda reconstruir o altar e tem uma pessoa que doou todas essas 3 imagens, que tem inclusive o nome, e aí está esse altar, que mesmo não tendo nada de madeira como os outros, é um altar belo, é belíssimo. Então nós vamos passar a parte do presbitério, onde fica o presbítero. Por isso que chama presbitério. E o que é o presbítero? O padre. mesmo padre. A assembleia é onde fica o povo, o presbitério é onde fica o Presbítero. Então, nesse altar chega Nossa Senhora dos Remédios em 1903, e essas imagens são de 48, e a imagem de São Sebastião, acredito que a antiga daqui é aquela. Aquela lá, né? Aquela lá, porque tem 2 São Sebastião, tá vendo? Esse é mais moderno. Isso, esse é o de 48. E aquele lá o mais antigo. Tem uma diferença. É de madeira aquele lá? Todos ali são Todo o de madeira. conjunto ali é de madeira. Aí vejam, Padre Celestino com seu cuidado Aquele de histórico. São Sebastião é bem mais feminino, né? Não, eu acho que é bom. Padre Celestino com seu cuidado histórico, o que é que ele fez? Em 1973, está aqui, em 25 de dezembro de 73, o que é que ele fez? Registrou aqui, para que não se perdesse a memória dos 2 construtores deste lugar. Ah, sim, certo. Para que o pessoal não esquecesse o nome deles. E o que é que diz? Sob este arco jazem Francisco Barbosa de Sobral
e sua esposa, Dona Leonor Francisca de Carvalho, doadores veneráveis, alguma coisa assim, doadores do patrimônio da Beatíssima Virgem da Conceição, construtores deste templo e fundadores deste lugar. Eles estão sepultados aqui embaixo. Se Padre Celestino não tem pesquisado, se as pessoas não têm informado, de nada nós saberíamos hoje, porque eu nasci no final do século passado, você nasceu por essas datas aí também. Então, então é sobre este arco, eles estão aqui embaixo, para que a gente não se esqueça daqueles que doaram suor e o que era seu para levantar isso aqui que nós temos hoje, de tamanha beleza. De tamanha beleza. Agora vamos chegar um pouquinho mais perto, porque aqui no presbitério estão as peças mais bonitas, né? As peças mais raras, que é o Bom Jesus, que chega no ano de 1810, Nossa Senhora da Conceição, que chega no ano de 1812. Os dois foram recebidos com grande festa para a chegada do Bom Jesus, porque sempre se chamou Bom Jesus. Sim. O Bom Jesus, para a chegada, veio do Recife, sempre vinha do Recife. O que é que se fez? Uma grande festa. E aí é importante frisar que foram negros e o povo se juntaram para essa festa. O Barbosa matou muitos bois e o povo todo se sentou sobre o couro dos bois, que não existia capela ainda, para fazer essa festa, para receber a imagem do Bom Jesus. A mesma coisa para receber a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Foi colocada no andor, num lugar para aqui para frente chamado Pau da Caixa, que foi onde o pau da caixa do bombeiro caiu e batizaram o lugar de Pau da Caixa. Sim. Então, essa chegada foi por aqui. Todo o altar, do chão até lá, a ponta é cedro, é puro cedro e nunca foi reformado nada, assim, nunca foi substituído nada. É a mesma coisa até hoje. Então, assim, você sente o cheiro do cedro também, ó. Tem um cheiro de madeira diferente aqui dentro. E veja que está aberto a tempo, mas é um cheiro de madeira que diz o quê? Que tudo isso aqui, e não se acaba, porque está 200 anos aqui e nunca deu um cupim, nunca deu nada. Por quê? Porque, como disse o tio Vicente mais cedo, né? Não, disse o senhor Antônio Torres, o povo sabia trabalhar. Então, é uma pessoa que trabalhou para entalhar tudo isso. Agora, quem entalhou isso? É uma coisa, né? Nós temos o nome do mestre que entalhou aqui, foi o mesmo que fez o cruzeiro. Ainda vivia. E o cruzeiro foi fruto de uma promessa. Então, olhando daqui para lá, a gente vê o arco, vê um ganchinho ainda dos antigos lustres que foram retirados junto com a mesa da comunhão. E a igreja toda forrada com ladrilho, né? Mandar ladrilhar era isso aqui. Então, assim, é uma relíquia para a nossa terra, é uma relíquia para o nosso lugar, porque conta muito da nossa história. A sacristia, todo o conjunto aqui é do mesmo tempo, nada foi feito depois, já existia desde sempre. Aqui ao lado tem a casa dos padres, que hoje não mantém característica nenhuma, mas o primeiro padre que morou aí foi o padre José Antônio de Brito, em 1836. E moraram padres aí de 36 a 75, 1875, até que foi transferida a sede da paróquia de Engazeira para Afogados, e aí não ficou padre, mas morando aqui como capelão. Inclusive aqui teve um capelão, como era que chamava? Um padre colado, não é isso? Que eram os padres que eram designados pela coroa, pelo império e tudo mais para viver em tal lugar. Aqui teve Por conta do regime do padroado, né? Isso, o regime do padroado. Aqui tem a placa do centenário, foi do centenário da festa Nossa Senhora dos Remédios. Lá na frente tem outra com os padres de 1903 para cá. Mas nós temos já registrado também todos os padres de 36 para cá, todos os padres que passaram por aqui até hoje. Então, um templo desse, para estar em pé 203 anos depois, tem muita história. Teve muita gente que entrou e saiu daqui, teve muita gente que passou, teve muita gente que implorou a Deus e agradeceu e fez muita coisa. E nós estamos aqui hoje mostrando para aqueles que não podem vir ainda, mas que estejam convidados, né, para conhecer um pouquinho, conhecer um pedacinho dessa relíquia que está aqui no sertão do Pajeú. E do ladinho do Monteiro, né? Que o povo do Monteiro desce todinho, que são muito devotos na Senhora dos Remédios. É verdade. Inclusive, eu. Gente, show. Vamos filmar aqui na Senhora dos Remédios? Show de bola, show de bola. Diego, Inclusive, Walter, eu já fiz leitura aqui, viu, nesse ambão. a gente não sabia nada, não era dele? Esse cálice, quem doou foi Padrinho Vevé, mandou fazer no Juazeiro. Isso, Padrinho Vevé que mandou, que Nossa Senhora dos Remédios sempre tem essa questão de segurar o cálice. Essa imagem é a imagem portuguesa, veio de Lamego, e aí veio para a Casa dos Pedrosas, e essa história a gente já contou, e chegou aqui.
Esse arco não possuía esse adorno, mas o padre que mandou fazer o altar também encomendou esse adorno, que por sinal ficou belo. Se a gente arrodear a igreja, vai ver que não se percebe, uma parede dessa não se percebe que é de pedra. Que é de pedra, É uma parede lisa. Mas imaginem tanta pedra que foi juntada para fazer essas paredes, Isso. porque nunca houve um rachão. Aqui é a mistura das paredes. Por aqui dá pra se perceber, né? Nós podemos abrir uma das portas. Olha, dá quase 1 metro de largura. Dá quase não, acho que dá mais. Minha gente. Quando abre, dá mais ainda. Ó, dá mais de 1 metro. Mesmo, Diego, dá mais de metro. Encosta lá. Minha gente, não estou impressionada. É verdade, ó. Aqui, ó. Pode botar mais de metro. E aí tem braço, hein? É. Então, não se percebe que é de pedra e tampouco nunca se trocou a madeira. Quando precisou trocar o teto, que aqui chovia muito aqui dentro, eu me lembro, eu coroinha e a água descia por todos os cantos. Quando se trocou o teto, que colocar a telha, começou a vazar, colocar cimento e ficou aquela coisa, não se precisou trocar a madeira da igreja, somente a telha. E aí colocou a telha romana e se acabaram os Foi feito isso em Monteiro também, tava acabando as encerrar- pinturas. Vamos encerrar o vídeo aqui na frente. Não, nós Mas poderíamos. é interessante a gente passar aqui rapidinho, só para ver a eira, a beira e a tribeira. tribeira. Você tava mostrando ela lá na casa enquanto tu tava. Vejam, Sim. as janelas estão conservadas. Olha as pontas de linha, ó. As pontas das linhas do couro e do teto, que são diferentes, a do couro e a do teto, Sim. e a eira, a beira e a tribeira. O que significava isso? Diego vai explicar. Isso significava um patamar, né, de riqueza, Um status. principalmente os engenhos, né? Era um status, né? Era uma condição social melhor. Né? Fulano é sem eira nem beira. Sem eira nem beira. Por conta disso que Era não pra dizer tinha. que não tinha. Olha a largura das paredes, né? Pela janela o cara percebe bem, né, Diego? Mas vejam só que guarda, até as pontas das linhas estão conservadas do jeito que estavam aí. Parece que 200 anos não passaram, entende? Foi uma coisa de ontem. Os pés de agalha da frente, né? Os 2 pés de agalha aqui também tinha, mas aqui morreu por conta de coisas que colocaram Então aí. vamos encerrar ali na frente, né? Pega Mas lá. está tudo conservado. Não, vamos encerrar no couro. No Vamos couro? subir o couro. Ah, então bora. Tu ainda vai fazer o teu cântico lírico. Eu não sei cantar mais nada. Nós vamos subir no couro. Interessante que a escada do couro, como tu tava frisando de manhã, ela parece com a da fazenda que a gente tava. Eu acredito que o mestre pode ter sido mesmo. Uhum. O mestre, porque é tudo sério, é tudo muito bem planejado. Porque toda a madeira da de cima do teto, quando daqui, é cedro. Então todo o couro, todo o altar, todos os adornos são cedro. Vamos subir? Olha, Diego, que interessante. Veja. Olha que lindo. Essas grades não lembram as grades lá da fazenda? Lembra? É igual. É É. igual daquele mezanino. Ó, que coisa linda. Diego, mostra a praça ali e depois encerra com a gente. E nós vamos encerrar. Não, pra cá. Ele mostra a praça, mostra o cruzeiro. Fala um pouco do cruzeiro. O cruzeiro foi construído por meio de uma promessa no ano de 1894, como está registrado lá. Tem 2 versões. Essa promessa é de uma sinhá, que eu não sei qual foi a promessa, né? Mas também existe a versão que foi os cativos, os negros cativos, por conta da libertação. Sim, Vejam só, quando é a abolição da escravatura? Foi em que ano a abolição dele? 1888. Tem 1888. 5 anos depois, mais ou menos, 6 anos, aqui houve. Então, você junta uma coisa com a outra, dá certinho. Inclusive, existe uma imagem de São Benedito aqui belíssima, que eles, quando fizeram o cruzeiro, deixaram a imagem de São Benedito na igreja. Ou seja, a devoção deles, a devoção pessoal daqueles que viviam a escravatura. Porém, há relatos que o Barbosa não era um senhor de escravos. Ele tinha escravos, porque a fazenda precisava funcionar com isso, mas ele não era aquele senhor que vivia, não tinha senzala, ele não tinha senzala. Eles viviam como moradores, tinham seu salário, recebiam pelo seu trabalho. Tanto que um deles que cuidou desse tesouro, quando chegou por aqui, era tão fiel a ele, tão fiel, que antes de morrer procuraram ele para saber onde era. Ele disse: não, o meu senhor não era somente um senhor, era mais que isso.
Então, por respeito a ele já falecido, ele não revelou. Chega pra cá. Então, Cara, eu achava que sabia alguma coisa. Porque a gente já fez outro vídeo aqui, mas com tudo que tu falou, a gente não sabia nada da história aqui, né? Não, a gente contou, na verdade, a história Sim, da assim. chegada do Nossa Senhora dos Remédios. Então, que é cara, de 1903, é muito É. recente. parabéns. Né? Quero te dar os Obrigado. parabéns. Porque pela preocupação de conhecer a história do seu lugar, né, Diego? Da sua igreja, da sua gente. Porque ele não contou somente a história da igreja, ele fez um relato até da época, de tudo como foi. Parabéns, cara. Só É quero te interessante a agradecer. gente estar dentro do contexto, né? Do contexto, exatamente. Então, show de bola, obrigado. E que as pessoas venham, que visitem, que venham aqui. E qual o período da festa aqui da padroeira? A festa da padroeira Imaculada Conceição é de 29 de novembro a 8 de dezembro, mas a grande festa Sim. que acontece é da pequenininha Nossa Senhora dos Remédios, Ah, sim, é da que é de 6 a 15 de agosto. 15 de agosto isso aqui ferve de gente, os devotos da Virgem dos Remédios. Verdade. Que as varas tanto louvam, né? Tanto amam. E a região toda, não tem um por aqui que nunca ouviu falar de Nossa Senhora dos Remédios. Com certeza. Eu acredito que aos pés delas, né, dela, que é a mãe de todos, a gente termina com o coração agradecido ao Barbosa e a Leonor, que eu sempre falo deles, sempre, mas principalmente a todos que derramaram suor para que isso aqui subisse. Muita gente caiu para levantar isso aqui. E o Barbosa gostaria muito de ter visto concluída em uma missa aqui dentro, mas não foi possível. Mas com certeza, nós que estamos aqui hoje levamos sua memória. Muito bem. Diego, estou satisfeito. Estou feliz. Deus benza vocês. Tchau, tchau. Cheiro no ovo dos olhos. Se inscreva aí no canal para saber belas histórias como essa da igreja de Jabitacar. Até mais.